Fala galera, eu sou o Roberto e hoje estamos aqui para falar por que os mangás vendem tanto e estão superando em público as HQs de heróis aqui no Brasil. Separei 4 tópicos para a gente estar abordando e fica até o final, vamos descobrir o sucesso dos quadrinhos japoneses. Primeiro tópico, direcionamento de público. Lá no Japão, eles criam quadrinhos para todo tipo de idade, todo tipo de gênero. Vamos falar assim sobre 3 principais que chegaram aqui no Brasil com força. O primeiro é o Shonen, que é um quadrinho juvenil, né, para adolescentes, voltado para o público masculino. Então, vamos dar alguns exemplos aqui de sucesso que foram publicados aqui no Brasil. Temos o Dragon Ball, One Piece, temos aí o Naruto, né, Yu Yu Hakusho e vários outros, né. Isso daí é pra gente dar uma exemplificação. Temos o Shoujo, né, que é um quadrinho voltado para o público feminino juvenil. Então aí como exemplo também de publicação a gente tem Sakura Card Captors, a gente tem Guerreiras Mágicas de Heihachi, Pit Girl e uma infinidade aí, né? Isso tô falando mais ali dos primórdios. E um outro gênero também é o Gekiga, que ele é voltado para o público adulto. Então a gente tem aí o Lobo Solitário, o Monster, Basilisk, é um outro tipo de público. Vamos pegar um pequeno histórico aqui do que foi publicado aqui no Brasil. Ó, a gente teve Lobo Solitário, publicado no final dos anos 80. A gente teve Akira já no começo até o finalzinho dos anos 90. Lenda de Kamui, Garota Mais Sensitiva. Ó, esses foram os principais mangás que fizeram mais sucesso aqui. Para você ver, a gente está falando praticamente de uma década de mangás publicados. E esse é um gênero que ele é voltado mais para o público adulto. É o Gekiga, que é o que eu citei antes, né? Então, você vê que quando o pessoal que tem 30 anos para mais, que viveu essa época, eles gostam desses mangás, eles lembram com carinho. O Lobo Solitário mesmo foi um sucesso. Depois a Panini foi reimprimir, né? Então, era o que tinha aqui de mangá. Tanto que eles foram publicados, grande parte deles, na leitura ocidental. Eles foram mudados, por exemplo, o próprio Akira ele teve colorização, né, feita nos Estados Unidos, que foi essa versão que veio, um outro formato, né, formato americano, não era o formato original do mangá. Então a gente teve relativamente poucos e para um público mais adulto. Aí quando a gente chegou no início ali dos anos 2000, a gente começou a ter esse material voltado mais para o público mais popular, né? Ali, formadores de leitores, né? Que é o público juvenil. Então começou a chegar com força e foi aí que o mangá começou a ganhar um peso aqui no Brasil, né? Com a Conrad e a JBC ali no início dos anos 2000. Aí veio Vagabond, Evangelion, Cavaleiros do Zodíaco. E uma outra questão para abordar, muita gente tinha resistência ao mangá, talvez até por isso que o Akira tenha saído colorido, por ele ser preto e branco. Aqui a gente tinha já uma cultura dos quadrinhos de super-heróis, sempre super-herói geralmente era colorido, né? E o que tinha de preto e branco era a parte da Bonelli e os nacionais. Mas o forte, né, que era o que vendia mais de super-herói, era colorido. Então, quando chegou até a leitura era diferente, né? Você começa da direita para a esquerda, tanto que, principalmente nos primeiros mangás, até hoje tem, né? Mas alguns já não estão tendo mais para explicar esse tipo da leitura. Então, para você ver, a partir do momento que começaram a centrar nesse público mais jovem, tanto feminino como masculino, começou a vender mais, o mangá começou a pegar mais um corpo. Não que o Gekiga também não tem espaço, tanto que ele ainda é publicado hoje em dia, mas focou nessa questão do quadrinho para um público que é um público que está começando com a leitura. Então é muito bom você pegar esse público, porque as pessoas começam a tomar gosto pela leitura e pelos quadrinhos e começa a expandir. Agora vamos para motivação e identificação. E aqui eu acho que é interessante a gente falar principalmente nesse público mais forte, que é o do Shonen. Por quê? Você pega os mangás que mais vendem no mundo, no Japão, Estados Unidos, aqui no Brasil, são os mangás para esse público. Então One Piece, Naruto, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, né, Samurai X e Yu Yu Hakusho foram os mangás mais vendidos aí nas suas épocas, né? E por exemplo, One Piece vende até hoje, tá saindo, né? Death Note também vendeu muito, vamos falar sobre ele aqui também. Então assim, o que eles têm em comum, esses quadrinhos? Por que a criançada gosta tanto, né, esse público mais juvenil? Então, porque o personagem principal, ele tem uma motivação que geralmente ele é bem próximo entre todos eles, né? Então assim, o personagem ele quer ser o lutador mais forte do mundo, ele quer ser
um pirata de destaque, ele quer ser um ninja, né, que seja, assim, vamos até colocar a grosso modo, né, o maior ninja, o maior pirata, o maior lutador. Então, essa é a motivação do personagem, e geralmente esse personagem, ele não começa como sendo o mais forte de tudo. Ele mostra tendo um potencial e muitas vezes sendo até um personagem que tem suas dificuldades, ele não tem tanto destaque, mas ele tem um potencial. Então, você coloca isso para uma pessoa, uma criança, um adolescente, ele se identifica com mais facilidade, né? Porque quem é que não quer obter o sucesso, que quer ser melhor em alguma coisa, né? E você coloca isso como uma transformação, que aos poucos, né, com potencial, ele vai crescendo devagarzinho. Então, existe, né, uma motivação o personagem que é muito bacana, que as pessoas gostam, né? Esse público gosta, e a identificação com ele, né? Então isso é um elo muito forte. A pessoa começa a ver a construção do personagem, ele começa a ter, fora a motivação, hábitos, né, que são parecidos. Até a gente coloca aí, por exemplo, o Homem-Aranha. Por que todo mundo não gosta do Homem-Aranha? A gente tá falando de mangá aqui, mas vamos falar do Homem-Aranha rapidinho. Por quê? Porque o Homem-Aranha, ele é pobre, ele tem as suas dificuldades, então por isso que se vendeu muito. Quando o Homem-Aranha, ele cresceu e saiu dessa parte de adolescente, ele ficou mais velho, era outras dúvidas que ele tinha, né? E aí, né, o mangá, ele não tem isso, porque vai passando muito lentamente, né, a construção, e ele tem um término também. É diferente dos quadrinhos americanos que, né, vão saindo aí durante décadas e vão se reinventando, né? Vamos falar sobre as animações. Né? O mercado japonês de mangás, ele é muito atrelado também às animações. Então, se um mangá faz sucesso, ele provavelmente vai ter uma animação em pouco tempo. E essa animação só ajuda a divulgar mais ainda o mangá. Então, o que a gente não tem aqui e pouco no mercado americano e outros, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa pode ser atingida pelo um Dragon Ball, pelo um Naruto, primeiramente pela animação. E aí ela fica interessada e depois ela vai atrás do mangá. Acontece o contrário também, de sair o mangá, de sair a animação e depois ir pro mangá? Sim, mas são casos isolados. A maioria, primeiro sai o mangá, se tiver um sucesso, é feita a animação. E aí, você pega esse outro nicho, né, do mercado, né? O mercado de desenhos animados. Então, você pega um desenho, muita gente é atingida por esse desenho. Às vezes o desenho ele fica mais popular do que as histórias em quadrinhos, né? Então, os japoneses eles trabalham muito bem isso. Unir a animação com as histórias em quadrinhos, né? Então, assim, ele só aumenta a popularização. É muito, às vezes, mais fácil a pessoa chegar por essa animação e fazer a migração logo depois. O que está faltando aqui pra gente, mas o que acontece também? A animação, ele é um recurso muito caro para se fazer, né? Então, assim, é difícil. Para eles já tem uma cultura toda, então as pessoas já têm uma audiência, né? Um público muito grande, é muito mais fácil para eles. Mas vide também aí, né? As animações da DC e da Marvel e os filmes, né? Então você vê como que uma outra mídia ajuda muito a popularizar os quadrinhos. O visual e o humor. E aqui a gente vai retomar aqui o Death Note. Você pega um mangá que ele foi feito por público adolescente, masculino, né? E você pega o visual do mangá, as roupas dos personagens, né? Tanto as meninas que aparecem, os meninos. Então, assim, é aquele mangá que tem todo um visual um tanto gótico, diferenciado, né? É aquele mais escuro, mais sombrio. Então, chamou muita atenção de um público, porque ele é bonito, né? O visual. E eu coloquei aqui o Death Note, mas você pega vários outros aí que tem um visual chamativo, né? Que as pessoas gostam. E uma outra coisa também que inclui junto é o humor. Geralmente é quase que massivo que tem um personagem que vai fazer assim ter aquela descarga, né, de humor dentro do mangá, se não é forte isso dentro, né? Você pega o Dragon Ball, por exemplo, a gente tem o Mestre Kami, né? Que ele é o ponto ali de humor alto da série, mas os outros personagens também, de vez em quando, faz o leitor dar risada, né? Você pega aí o Hakusho, Naruto, isso é comum, né?
no mangá shonen. Por quê? Porque é o tipo de coisa que agrada esse público mais adolescente. Eles gostam. Então você pega um Gekiga, por exemplo, ele já não tem muito essa questão do humor, porque ele já é para um público mais sério. Pode ter um personagem ou outro também dentro de um contexto, mas é uma outra pegada, né? Vamos lembrar aqui do Akira também. Imagina o Akira pra época, aquele visual, aquela jaqueta, né? Aquela coisa de futuro, a moto, isso tudo gera, né, no público assim, chama atenção aquele visual. Então, por isso também que tem todo esse mercado de cosplay, né? De as pessoas se fantasiarem com o personagem, em algum evento. Isso cresceu muito, né? Principalmente nos anos 2000, depois dessa popularização dos mangás. Concluindo aqui o vídeo, galera, você vê que são vários fatores que os japoneses eles se preocupam em focar para um público-alvo, que é um público mais jovem. Então, querendo ou não, eles se preparam com essa formação de um público, né? Eles entregam o que o público está querendo, e depois esse público fica mais velho, eles têm um outro direcionamento, um outro tipo de quadrinhos voltado para eles. Então você vê que eles começam a trabalhar ali em todas as fases, né, da vida da pessoa. E aí essas outras mídias que eles vão unindo também, isso faz com que seja uma identificação muito grande e só está crescendo. Então essa forma. Aí vamos pegar aqui o americano. O americano ele tem esse problema, porque até de cronologia também. Então assim, os mangás eles seguem uma linha e terminam. Os mangás, as HQs de super-herói, elas são praticamente intermináveis, os grandes personagens. Então fica difícil para a pessoa chegar, se identificar com o personagem, porque ela tem que ir muito para trás, aí ela desiste, aí tem uma nova versão, tudo fica muito complicado para ela acompanhar. Os mangás é uma série, se ela já chegou num mangá que está no número 30, 40, ela vai para trás, ou ela continua a partir dali, e ela vai seguindo, né? E depois ela já vai ser automaticamente transportada para uma outra série, porque ela acaba gostando daquele estilo. Então eu acho que os mangás eles estão muito assertivos, eu acho que a gente tem muito a aprender, né, com os mangakas aí, com o mercado oriental. Eles trabalham muito bem essa questão do público desde cedo. Então essa forma dá pra gente incorporar aqui também nos quadrinhos nacionais, pra gente poder pegar um público mais novo. É lógico, a gente tem aqui também formação de leitores com o Turma da Mônica, mas a gente tem que aumentar. Por exemplo, tem o Turma da Mônica jovem também, que é uma pegada mangá, você vê, é um outro tipo de público, adolescente, parecido com, né, o shonen e o shoujo. Mas não pode ser um só nesse oceano, né, que a gente tem aqui dentro do Brasil. Então acho que se de repente a gente começar a criar um mercado mais forte como o japonês e entender o que o público está querendo, aí eu acho que a gente consegue crescer aqui também junto, né? Então tem que ser uma união, entender, dar o que o público está querendo, porque a gente já tem várias concorrências aí de outras mídias, então se a gente não conseguir trabalhar isso tudo junto, o mercado aqui vai sofrer cada vez mais, né? Porque a tecnologia está crescendo e está trazendo outras formas de entretenimento que, porventura, né, se a gente não conseguir trabalhar, vai substituir aí em larga escala a leitura, os HQs, né, de uma forma geral. E para você que gostou do vídeo, curte, compartilha, toca no badalo, e se não é inscrito ainda, se inscreva para dar uma força pra gente aqui continuar fazendo conteúdo de qualidade, beleza? Valeu, galera, até a próxima, fui!